quero pensar com você aqui por alguns minutinhos sobre o tema dessa mensagem: domínio próprio. Domínio próprio. Amém? O livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, claro, aos cristãos que estavam na Galácia. Esse livro, ele foi para poder confrontar aqueles cristãos que tinham recebido a Cristo, mas que não tinham se despregado, não tinham desassociado da doutrina da lei. Ou seja, eles eram aqueles judeus que estavam querendo manter a fé em Jesus, mas também manter os rituais. E o apóstolo Paulo chamou eles de carnais, né? Perguntou para ele: como é que vocês querem começar no espírito e terminar pela carne? Então chamou eles de insensato Gálatas. Você pode ver isso no capítulo 3, a partir do versículo 1. Então o apóstolo Paulo, ele ensinou muito, doutrinou muito essa igreja ali na Galácia, aos Gálatas. Por quê? Porque eles davam muito vazão às suas carnalidades. E a verdade é, irmãos, quando você abre o seu coração ou para a idolatria, sabe? Ou para a idolatria, ou para as filosofias da vida, um abismo chama outro abismo. É o que está escrito, amém? No Salmo 45, versículo 7. Que um abismo ele chama outro abismo. Então nós não podemos dar vazão para o inimigo. Hoje muitas pessoas, infelizmente, têm entregado a vida para Jesus, mas elas não têm prosseguido. Por quê? Porque tem faltado nelas esse domínio próprio, né? O Salomão diz lá no Salmo 16, 32, onde nós lemos, que é melhor nós ser longânimo do que ser valente. É melhor nós que controlamos, que conseguimos controlar a nós mesmos, do que pessoas que conquistam o mundo inteiro, ou conquistam uma cidade. Então, a maior vitória de um cristão é ele controlar a si próprio, é ele ter controle de si próprio. Porque quando você consegue controlar a si próprio, você não se torna escravo de ninguém, você não se torna um viciado, você não se torna um escravo de Satanás. Então por isso que é muito bom, amém, nós colocar como meta desenvolver em nós esse domínio próprio, que aqui no texto nós lemos aqui, amém, foi chamado aqui de temperança. Ou seja, temperança e domínio próprio são as mesmas palavras. Então eu quero aqui trazer para você aqui alguns pontos, amém, que Deus colocou no meu coração. Eu fiquei preso ali nos frutos, amém, porque ali está falando do fruto e falou, amém, a qualidade dos frutos, amém. Então ali falou sobre amor, paz, mas não é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, amém. Eu quero trazer uma mensagem aqui positiva para você aqui, mas aqui escravizado aqui pelo tema de domínio próprio. Digam glória a Deus. O que é domínio próprio? Domínio próprio é eu suportar a tentação por uma causa maior. O que é domínio próprio? Domínio próprio é eu suportar uma tentação por uma causa maior. Claro que o nosso maior exemplo não é nem nosso exemplo, é nosso modelo, amém? Que é o Senhor Jesus, né? Está em Lucas 4, está em Mateus 4, amém? Onde fala sobre a tentação de Jesus. E ele foi mandado lá, não foi por Satanás, não. Ele foi enviado ao deserto pelo Espírito Santo. Ele foi enviado lá para ser tentado pelo inimigo. E ele suportou todas as tentações. Se você ler o texto, amém? Todas as áreas do Senhor Jesus foi tentada.
E ele então suportou aquela tentação. Por quê? Porque ele tinha um objetivo maior. Então, eu e você, em muitas situações da nossa vida, amém, nós chegamos na encruzilhada da vida. E ali, amém, você é provado, ali você é tentado, amém, e você suporta. Por quê? Porque você tem um objetivo maior, você tem uma causa maior. Então, domínio próprio é suportar a tentação por uma causa maior. Quantas pessoas, né, se sucumbiram, começaram tão bem, foram maravilhosos, né, no evangelho, começaram como evangelista, né, pastores até de grandes ministérios. Hoje não são nada. Por quê? Porque se deixaram sucumbir, porque se deixaram levar, não tiveram o domínio próprio para poder então se conduzir. Se você ler Gênesis capítulo 39, do 1 ao 9, ali também é um outro exemplo. De quem? De José. Ele foi levado como escravo para a casa de Potifar. E a mulher de Potifar era muito feia, não era? Não era muito feia? Não, a Bíblia diz que ela era linda, maravilhosa, um avião. Amém? E José era feio? José era feio? Ele não era feio, era lindo, maravilhoso. Amém? Formoso à vista, assim diz o texto. Mas assim que ele chegou lá, a mulher já colocou o olho nele. E quando ela tentou ter algo com ele, ele então abarrou, a suportou. Ele usou o domínio próprio. E então, no versículo 9, ele diz: como eu farei isso ao meu Senhor e pegaria contra o meu Deus? Ou seja, ele suportou a tentação por uma causa maior. Aí, se você ler Gênesis capítulo 50, versículo 17 a 21, aí você vai ver todos os irmãos de José. Amém? Você lê a história. Amém? Então, você vai ver todos os irmãos de José de joelhos diante dele, agradecendo ele, porque ele livrou ele de uma grande fome, uma fome que veio. Ou seja, Deus tinha trabalhado, Deus tinha sustentado José, amém? Para ele suportar todas as tentações, todas as aflições, para que no tempo certo aquela causa ela fosse concretizada. Diga glória a Deus, igreja. Se você ler Juízes capítulo 16, aqui já é um exemplo, né? Um exemplo negativo. Aqui é um exemplo de quem não tem o domínio próprio. Embora seja o homem, aonde o Espírito Santo se manifestou com maior volúpia, com maior poder. Você lê do capítulo 13 até o capítulo 16, de Juízes, você vai ver o que Deus fez através de Sansão. Sim ou não? Porque o Espírito Santo estava nele. A força dele vinha do Espírito Santo. Mas ele brincou, ele se deixou levar. Amém? Ele não teve o domínio próprio. E nós, como cristãos, não basta nós sermos bênção, não basta nós termos talentos. Amém? Se nós não vigiar, se nós não alimentar em nós, amém, a temperança, o domínio próprio, amém, nós podemos colocar tudo a perder. Foi o que aconteceu com Sansão. Sim ou não? Porque assim que descobriu o segredo dele, que era o próprio Deus dele, amém? Ou seja, eles então cegaram ele, zombaram dele, sabe, machucaram ele, e ele achando, né, que a força estava com ele, e a força já não estava mais com ele. Por quê? Porque nós não podemos brincar com o pecado. Amém, irmãos? Eu todo dia eu peço a Deus, tem misericórdia, amém? Me ajuda a ser forte, me ajuda a vencer a mim mesmo, me ajuda a negar o meu eu, me ajuda a fazer todos os dias, Senhor, como diz lá em Colossenses 3:5, né? Me ajuda todos os dias a fazer a minha natureza morrer, minha natureza carnal, minha natureza que me leva ao pecado, me ajuda a fazer morrer. Por quê? Porque eu não quero naufragar, eu não quero ficar pelo meio do caminho, eu não quero aqui ficar com uma história negativa. E infelizmente Sansão ficou como uma história negativa. Amém? Por quê? Porque ele não exerceu
o domínio próprio. E eu e você, se nós queremos ter vitória em todas as áreas da nossa vida, nós temos que exercer, amém, o domínio próprio. Outro exemplo negativo, se você ler 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 4, ali está falando de quem? De Davi. Davi, por quê? Porque ele caiu com uma mulher em adultério. E tantos outros pecados, ou seja, uma bicha outro abismo. Ele não só cometeu adultério com ela, amém, mas matou o marido dela. Depois o filho que nasceu também nasceu morto. Ou seja, uma consequência de derrota, consequência de, sabe, de coisa desastrosa. Então, quando nós não alimentamos o domínio próprio, coisas ruins podem acontecer. Mas quando nós controlamos, quando nós alimentamos, quando nós cultivamos o domínio próprio, o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com José, é o que acontece comigo e é o que acontece com você. Glória a Deus, igreja! Segundo, domínio próprio é suportar o sofrimento por uma causa maior. O que é o domínio próprio? É você suportar o sofrimento por uma causa maior. Primeiro eu falo de tentação, agora eu falo de sofrimento mesmo. É sofrer na carne. É sofrer na carne. Amém? E claro, nosso bom exemplo, nosso bom modelo é Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Amém? É só você ler Hebreus 12, 3, lá está falando que aquele, amém, que é Deus, e sempre será Deus, suportou contra si, amém? Amém? A contradição dos pecadores. E já quer você já desanimar? Será que você sofreu até a carne? Ou seja, será que você já foi perito? E aqui diz que Jesus, ele suportou coisas terríveis. Se você ler, por exemplo, amém? Mateus 26, 67, 68, ali diz que eles chamaram Jesus, pegaram Jesus, tirou a roupa de Jesus, deixou Jesus nu, bateu na cara de Jesus, cuspiu na cara de Jesus, escarrou na cara de Jesus, né? E ele falou assim: adivinha quem te bateu? Adivinha, tu não é Deus? Adivinha quem te bateu? É uma coisa terrível. Aí se você ler Mateus 27, do 28 ao 31, está falando quase que a mesma coisa. Amém? Mas aqui eles acrescentam mais coisa ainda, xingando, escarnecendo, sabe, debochando, sabe, meteu ali a coroa de espinho dele, que furou a cabeça dele, ou seja, e tudo ele suportou por uma causa. Ele não reagiu. E muitas vezes nós, né, na nossa ira, às vezes no nosso eu, né, nós às vezes não pensamos um pouquinho na frente. Nós queremos sempre resolver aqui agora. E muitas vezes as nossas reações, se elas não são controladas pelo Espírito Santo, elas podem muitas vezes trazer, amém, um resultado irreversível para a nossa família e para o nosso ministério. O apóstolo Paulo diz, né, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3: não devemos dar motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja o quê? Censurado. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Nós somos escravos do Senhor. Nós fomos comprados, nós não temos vida própria. A nossa vida pertence a Deus. A nossa vida pertence a Jesus. Eu digo para você: Jesus é ruim? Ele é o Senhor ruim? Ele é carrasco? Vale a pena nós nos entregarmos a Ele ou não vale? Vale a pena nós deixar Ele guiar a nossa vida ou não vale? Então muitas vezes, amém, nós erramos por nós mesmos. Porque se nós lermos a palavra, se nós procurarmos conhecer a palavra, pelo menos 4 evangelhos, amém? Então vamos descobrir que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele é maravilhoso. E que eu e você podemos entregar-nos a Ele a todo instante, amém? E sim cultivar em nós o domínio próprio.
E aí não suportou o quê? O sofrimento. O sofrimento. Eu acho que um dos sentimentos mais ruins que uma pessoa pode sentir, muitas vezes, é o sentimento de rejeição. Eu comentei isso ontem com o pastor Alan, eu comentei isso ontem com a pastora Luene, comentei com a minha esposa, amém? Porque é muito triste quando você vê as pessoas, né, elas tratando vocês assim, ou tratando a gente com indiferença, com desprezo. Você não está aí, você não é importante, você não significa nada para a gente. Poxa, mas quando você olha para Jesus, o que nós passamos é nada. Sim ou não? É nada. E muitas vezes, pessoas da igreja ficam tudo dói, quer sair da igreja, quer abandonar o ministério, quer abandonar tudo, porque está sofrendo. Está sofrendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. E nós temos que olhar para o sofrimento de Jesus. Aleluia. Nós temos que olhar para a cruz. Nós temos que olhar para aquilo que Ele se deixou, amém, levar por nós. Por quê? Porque Ele tinha uma causa maior. Qual é a causa maior? Nos salvar, nos libertar, nos transformar, nos dar vida eterna. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Então, nós temos que cada dia alimentar em nós o domínio próprio. Sabe? O domínio próprio, nos controlar. Nos controlar. Porque nós fazemos isso, amém? Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Outro exemplo positivo, amém? O apóstolo Paulo. Se você ainda não leu, eu recomendo você ler 2 Coríntios capítulo 11, lê todo. Tremendo. Mas eu vou falar para você que só o versículo 24, amém? Lá diz que ele sofreu 5 quarentenas menos uma de chibatada. Ele sofreu 5 quarentenas menos uma. Porque a malandragem era Deus que tem pecado em todo mundo. Só podia dar 39. Amém? Se desse 40, não podia dar mais. Então as pessoas davam só 39 chibatada. Amém? Porque aí eles podiam dar mais. Porque ele era para tomar apenas uma quarentena. Amém? Mas ele tomou 5 quarentenas. 5 vezes 39, quanto que dá? Quanto que dá 5 vezes 39? Os bons de conta aí. Hã? 5 vezes 39. Hã? 100? Eu acho que não, acho que é 190 aí. 195. Amém? 195 chibatadas. Por que ele suportou tudo isso? Porque ele tinha uma causa maior. 13 cartas dele chegou a mim. 13 cartas dele chegou a você. 13 cartas que Deus usou ele para escrever, me edifica. 13 cartas que Deus usou ele para escrever, edifica você. Se ele não tivesse suportado, amém? Nada disso teria acontecido. Então, tanto Jesus, tanto o apóstolo Paulo, ele suportou o sofrimento por uma causa maior. Outro exemplo positivo, se você ler Atos capítulo 5, versículo 41 e 42, ali diz que os apóstolos, né, porque eles estavam testemunhando, porque eles ficaram maravilhados. Primeiro, lá com a cura do poço de Narciso, no capítulo 3, né? Depois, amém? Ou seja, essa cura, ela foi se estendendo. Foi uma repercussão muito grande. Se fosse hoje no tempo da internet, meu Deus do céu, tinha alcançado o mundo inteiro. Amém? Então, eles estavam pregando com aquela volume, porque todo mundo já estava cheio do Espírito Santo. O Pentecostes já tinha acontecido. Amém? E eles pregavam: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Este homem aqui era cego de nascença, era coxo de nascença, sabe? E Jesus curou ele, Jesus está vivo. E aquilo era uma bomba na hipocrisia, na mentira, sabe? Ou seja, todas aquelas autoridades eclesiásticas da época estavam todos alvoroçados. E eles queriam calar a boca de todo mundo. Como que eles faziam? Prendia, usava o chicote dos romanos para poder então prender os cristãos. E eles foram lá, prenderam eles. Só cala a boca, não fala o nome de Jesus. Amém? Mas ele adiantou. Eles então tiveram que soltar eles
deram uma chibatada, e o texto diz que eles saíram glorificando a Deus pelo privilégio de sofrer por amor a Jesus, igreja. Glória a Deus! Glória a Deus! Isso é loucura. Isso aqui é cruz. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus, igreja. É o poder de Deus. Ou seja, isso aqui, para quem não é espiritual, para quem só anda na carne, para quem só anda no natural, isso aqui é loucura, é uma coisa absurda, não pode, isso não pode acontecer. Pode sim. Pode sim. Se nós nos propuser a pregar o Evangelho, a falar de Jesus mesmo, testemunhar, ser um protestante, defender a nossa fé, nós podemos encontrar com isso aqui, como eles encontraram. Porque eles só encontraram por quê? Porque eles estavam desnudando aquelas autoridades falsas. E é o que nós temos que fazer. E hoje, muitas vezes, essas pessoas ficam aí, né, praticando idolatria, andando com procissão para lá e para cá. Isso fica tranquilo, porque ninguém está pregando a verdade, ninguém está falando que é mentira. E nós temos que falar a verdade, porque é como alguns gostam de dizer: uma mentira falada 1000 vezes, ela passa a ser verdade. E nós temos que propagar a verdade. Então, o domínio próprio é suportar o sofrimento por uma causa maior. Glória a Deus, igreja. Terceiro, domínio próprio é eu controlar os meus impulsos na área de consumo. Amém? Domínio próprio é eu controlar os meus impulsos na área de consumo. Por quê, irmãos? É claro, é que eu estou pregando para todas as áreas. E como eu gosto de terceira, pastor, eu não estou aqui escolhendo assunto. Amém? Estou apenas pregando pelo tempo. Amém? Então, domínio próprio, somente hoje, irmãos, que você está com a tela na palma da sua mão. Você está com a tela na palma da sua mão. Então, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, irmãos. Porque se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, sabe, esse impulso que muitas vezes vem em nós, eles arrebentam com a nossa vida. E aqui, claro, estou colocando aqui na área do consumo, eu tenho que colocar na área de muitas coisas. Amém? Na área moral, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu falo. Mas aqui na área do consumo. Por quê? Porque muitos hoje, eu espero que você que está aqui não fique com raiva do pastor, amém? Mas muitos, infelizmente, quero que estão de ninguém, mas muitas vezes deixam de devolver o dízimo, deixam de devolver ofertas àquela igreja. Por quê? Porque eles agem por impulso e vai comprando, e vai comprando, e vai comprando. Aí quando chega no final do mês, não tem dinheiro, nem para pagar o que comprou, muito menos para devolver dízimo e oferta. E o Salmo Salomão diz, Provérbios 22, 27. Provérbios 22, 27. Você não tem com que pagar, porque compra. Por que você tira a cama debaixo de você? Está escrito lá. Cama é sinônimo de quê? Cama é sinônimo de quê? Tranquilidade, descanso, paz. Dívida que você não pode pagar é sinônimo de quê? Perturbação, inquietação, loucura. Tem gente na cabeça, porque ele fez tanta conta que ele não vê nenhum norte onde ele pode pagar. Então nós temos que nos deixar controlar pelo Espírito Santo e não nos agir por impulso. Amém? Eu sempre olho para os meus plays. Eu não olho para os plays que está lá na telinha. Porque se eu olhar para os plays que estão lá na telinha, eles são mais bonitos que o meu. Amém? Eu não olho para as gravatas de lá, eu olho para as minhas gravatas. Amém? Porque se eu olhar para as de lá, eu vou querer comprar aquela de lá.
Eu não olho para os sapatos de lá, eu olho para os meus sapatos. Amém? Porque se eu olhar para você lá, eu vou querer comprar uma coisa que eu estou com ele no pé. Então, nós temos que ter esse cuidado, amados. Porque hoje muitas pessoas não têm tanta disponibilidade para devolver o dízimo, para ofertar, para abençoar. Porque alguns podem perguntar: ah, pastor, mas a obra está parada, pastor. Claro que a obra está parada. A obra está parada. Não é que nós estamos devolvendo o dízimo. Aqui, por exemplo, tem no mínimo aqui umas 8, 9 pessoas aqui que estão recebendo e que quase sempre não devolvem o dízimo e não oferta. Nós temos uns fiéis aqui. Nós temos uns fiéis aqui. E é com eles que estou fazendo as contas da igreja. Porque a igreja tem conta permanente até 2030. Tudo que está pronto lá está pronto agora, irmãos. Está pronto o empréstimo. E que nós temos empréstimo, nós temos que pagar. Sim ou não? É claro que está no meu nome, né? Está no meu nome. Mas se a igreja não for fiel nos dias das ofertas, e chegar uma hora que não tem como tirar, não tem como inteirar, você vai achar que vai ter que pagar. Amém? Por enquanto isso não aconteceu ainda não. Glória a Deus. E eu creio que não vai acontecer não, porque Deus sempre tem os seus. Amém? Deus sempre tem os seus. E Deus sempre vai nos honrar. Amém? E a minha oração é que esses que não estão devolvendo, vai passar a devolver daqui a pouco. E nós vamos começar a juntar mais dinheiro. E daqui a pouco eu vou chegar com os irmãos. Nós vamos dar o próximo passo. É, pastor? Vamos dar o próximo passo. Mas passo firme. Passo firme. Porque não podemos dar passo em falso. Nós temos que dar passos firmes para poder fazer a obra do Senhor. Se você ler Ageu capítulo 1, versículo 1 ao 11, ali Deus chama a atenção do povo. Por quê? Porque o povo parou de contribuir. O povo esqueceu da graça de Deus. Deus falou: essas casas são todas lindas, maravilhosas, toda aforreada. Mas a minha casa está deserta. A minha casa está deserta. Vocês esqueceram da minha casa? Vocês têm plantado muito, mas têm recolhido pouco. Vocês têm até bebido, mas você não tem saciado. Vocês têm vestido, mas ninguém se aquece. E o salário que vocês recebem, onde vocês colocam ele? Saco furado. É assim que acontece, irmãos. Com pessoas que, esquecem da casa de Deus. Esquecem da casa de Deus. Por quê? Porque elas agem por impulso. Elas não agem pelo Espírito Santo. Eu sempre falo com a minha esposa: primeiro eu glorifico a Deus por aquilo que eu tenho, e depois eu peço a Deus alguma coisa. Glória a Deus! Eu estou muito feliz com aquilo que eu tenho. Eu sempre falo com Deus: eu tenho mais do que eu mereço. Eu tenho mais do que eu mereço. Quando a gente pensa assim, irmãos, quando a gente leva a nossa vida assim, não é porque a gente é parasita, não. Até porque eu acho que já construí bastante. Eu estou com 63 anos e eu quero curtir aquilo que eu plantei. Eu quero curtir aquilo que eu conquistei. Eu não quero ter o tempo todo construído, não. Amém? Porque nós temos que viver também. Nós temos que viver. Então, eu estou muito feliz com o preço do vestido de hoje aqui. Estou feliz que você vai me calçar. Ganhei um relógio bonito. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, guarda a mão de quê? Então, nós temos que ter domínio próprio para nós controlar o nosso impulso, principalmente o impulso na área do consumo. Quem recebe é o glória à igreja. E em último lugar, eu aprendo aqui que domínio próprio é eu me controlar a mim mesmo. Domínio próprio não é eu querer controlar o pastor Adão. Domínio próprio é eu querer controlar a mim mesmo. Eu posso mudar a mim mesmo. Eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso me mudar. Com a graça do Senhor, com a ajuda dele, submisso a ele, eu posso me controlar. Porque o Espírito Santo está dentro de mim. Amém, igreja? O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo é Deus. É Ele que nos molda. É Ele que nos muda. É Ele que nos controla. É Ele que nos faz tomar decisões acertadas. Então o domínio próprio é eu controlar a mim mesmo. Letra A: controlar os meus sentimentos.
controlar os meus sentimentos. Porque muitas vezes nós queremos ser levados pelos sentimentos. E os sentimentos, se eles for sentimentos ruins, eles podem arruinar a vida da gente. Por exemplo, ciúme. Não tem jeito, irmão. A gente tem que confiar sempre. Amém? Eu confio na minha esposa. Mas geralmente vem aquele sentimento de ciúme. Como é que minha esposa está? Está conversando com quem? Vai ter papo com quem? Mas eu vejo a minha esposa é a mesma coisa. Estou falando de vida, eu e minha esposa, porque eu quero continuar namorando com minha esposa até ela morrer. Amém? Eu ando bonitinha, também ando bonitinha também, não tiro assim, eu gosto de abraçar, e tem que ser assim. Amém? Por quê? Porque nós não podemos ser guiados por sentimentos. Porque sentimentos, se eles forem ruins, eles arrebentam com a gente. E os sentimentos de ciúmes arrebentam com a gente. Amém? E aqui diz Filipenses 4:7. Amém? Lá diz que tudo, amém, que nós tiver de ruim, de ansiedade, sabe, de pessimismo, de tristeza, de angústia, deve ser conhecido diante de Deus, através da oração com súplica de graça, com ação de graça. Amém? E Deus então, Ele vai encher o nosso coração de quê? De paz. Uma paz que excede todo entendimento. Então, quando nós fazemos isso, nós controlamos a nós mesmos. Se eu e você, amém, lemos Provérbios 25, 28, ali ele fala, amém, que nós devemos cada dia controlar a nós mesmos, controlar o nosso espírito, controlar a nossa alma, controlar as nossas emoções, amém. B, controlar a minha língua. Controlar a minha língua. É difícil, irmãos. É difícil. Amém? Não é fácil. Mas se você ler Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 19, ali está dizendo que Deus, há 6 coisas, amém, que Deus abomina. Aliás, que aborrece a Deus. Há 6 coisas que aborrece a Deus. E a 7ª, Ele abomina. Qual que é a 7ª? É aquele que anda, sabe, disseminando, amém, dissensões entre os irmãos. Que fica falando mal de um com o outro. Que fica trazendo, sabe, disse. 6 coisas Ele aborrece. Você lê lá, amém? Ele aborrece. Mas a 7ª, Ele abomina. Amém? Que é aquela língua maldita que fica falando mal de todo mundo. Então nós temos que ter esse controle. Quando vem aquele desejo de você falar, você difamar alguém, nós temos que ter cuidado com isso. Porque isso vai trazer tristeza para nós e vai trazer divisão para a igreja. Diga glória a Deus. Se você ler Salmo 141, versículo 3, ali o Senhor está dizendo: Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. Então eu e você todos os dias temos que estar pedindo a Deus: põe um guarda à porta dos meus lábios, para que eu não fira o meu próximo, não fira o meu irmão com a minha língua. A minha língua tem que ser um instrumento de bênção, sabe, de condução, de edificação. Amém? Porque quando nós estávamos lá no mundo, nós éramos mexeriqueiros, nós éramos falador, nós éramos pessoas que promoviam dissensões. Agora não, nós somos da paz. Amém? Nós somos da paz. Nós somos pessoas que constroem, nós somos pessoas que promovem a comunhão. Então nós não podemos jamais deixar que a nossa boca fala aquilo que nós queremos falar, não. Amém? Os nossos pensamentos é para gerir, amém? É para gerenciar aquilo que nós falamos. Então primeiro nós pensamos, depois nós falamos. Então por isso nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Sempre dizer a Deus: ó Deus, purifica os meus pensamentos, que pensamentos maus não pairam na minha cabeça, amém? Mas que somente pensamentos que glorifica, que exalta o Senhor e que traz conforto ao meu irmão, que possa isso que venha dominar o meu
coração. Glória a Deus, igreja. Se eu e você lermos Tiago capítulo 3, recomendo você depois ler, amém? Tiago capítulo 3, versículo 1, versículo 12, ali está falando sobre a língua. Ali fala sobre a língua. Ali fala o seguinte, que toda pessoa que tem controle da sua língua, amém? Ele é uma pessoa hábil, é uma pessoa sábia, amém? Mas uma pessoa que não tem controle da sua língua, aquilo que ele fala, amém? Ele fere, porque aí dá alguns exemplos, né? Que um cavalo precisa de freio para que você domine todo o corpo dele, amém? Ou seja, um navio, ele precisa de um leme, né? É um leme, né? Ou seja, o navio com um leme você domina toda aquela, sabe, aquela monstruosidade de construção. Mas a única coisa que é incontrolável é a nossa língua. A nossa língua. Então nós temos que ter cuidado. É o que eu peço a Deus, eu tenho misericórdia de mim. Me ajuda a não ferir o meu irmão. Não ajuda a ferir a igreja. Quando eu for pregar, Senhor, coloca graça nas minhas palavras. Amém? Para que aquele irmão que ouvir a mensagem que sair da minha boca, não venha ficar ferido, mas que ele venha ficar edificado. Que ele venha sentir que é Deus que falou com ele, que é Deus que falou com ela. Amém? Nós não estamos aqui para ferir ninguém, não estamos aqui para agredir ninguém, não estamos aqui para afrontar ninguém, nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus, igreja! Em último lugar, a palavra C, controlar minhas decisões. Domínio próprio serve para isso, para a gente controlar as nossas decisões. E aqui decisões aqui, claro, eu decidi obedecer. Obediência é uma decisão, irmãos. Tem pessoas que decidem não obedecer. Ele escuta aqui. Ah, a pessoa falou, vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. Só que isso não vai agradar o Senhor. Isso não vai trazer alegria para o nosso Deus. E nós estamos aqui nessa noite de culto ao Senhor mais uma vez. Nosso maior propósito é agradar o nosso Deus. Deixar o nosso Deus feliz. Então nós temos que ter, sabe, esse controle, amém, de tomar decisões que agradam ao Senhor. Se você ler Gênesis capítulo 6, versículo 22, ali diz que tudo aquilo que Deus mandou Noé fazer, ele fez conforme Deus mandou fazer. Tudo! E durante 120 anos, hein? Tem pessoas que estão com 30 anos e acham que Deus está demorando demais. Tem gente que está com 50 anos e acha que Deus está demorando demais. Tem gente que está com 60 anos e acha que Deus está demorando demais. E Noé construiu a arca durante 120 anos em obediência, fazendo isso, amém? Aquilo que Deus mandou ele fazer. É pessoa isso? Mas foi uma decisão, foi uma questão de decisão. Ele tinha autocontrole. Eu decidi obedecer. Se você ler Gênesis capítulo 5, versículo 24, ali diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. É o que vai acontecer comigo, é o que vai acontecer com você. Deus vai nos tomar para Ele. Amém? Deus vai nos tomar para Ele. Amém, igreja? Por quê? Porque eu e você escolhemos fazer o quê? Obedecer. Obedecer. Obedecer o quê, pastor? A palavra. Obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Nós temos que ser obedientes à palavra. Se a palavra diz que é para nós fazer, nós temos que fazer. Se a palavra diz que é para nós não fazer, nós não podemos fazer. E assim que andou Enoque. Por isso que ele é exemplo. Ele não tinha bater no arrebatamento da igreja. Amém? Porque ele andou com Deus 300 quantos anos mesmo? 300? Aliás, anos mesmo, né? 365 anos ele andou com Deus. E Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Ou seja, ele andou com Deus 365 anos. Em obediência.
Deus não achou falha. Deus não achou falha nele. Essa não tem que ser. Em obediência. Eu estou dando exemplo para você. Enoque. Aliás, não é 120 anos. Enoque, 365 anos, né? 365 anos. Ele andou com Deus. E Deus tomou para si. E às vezes nós estamos aqui 2 anos de crente, 3 anos de crente. Às vezes só porque não aconteceu o que você quer, já está todo desanimado, já está todo desmotivado. E está faltando o quê? Domínio próprio. Você controlar a si próprio. Amém? Se você ler Gênesis capítulo 6, capítulo 26, versículo 6, ele está falando de quem? Está falando de Isaac. Deus apareceu para Isaac e falou assim, lá no versículo 2, né? Isaac, não desça para o Egito. Eu quero você aqui, na terra de Gerar. Fica na terra de Gerar, não vai para o Egito. E o que Isaac fez? Obedeceu. Como Isaac é eu, como Isaac é você. Se você não for para o Egito, que é o mundo, amém? E ficar em Gerar, que é a vontade de Deus, nós vamos prosperar. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Filho, pega o seu lugar. Eu vou orar com você nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela inspiração que o Senhor nos deu nesta noite, meu Pai. Ó Pai, nos ajuda a viver a Tua palavra. Ó Pai, nos dê esse domínio próprio, essa temperança, esse controle de nós mesmos, ó Pai querido. Que as nossas ações, ó Pai, venham glorificar o Teu nome. Que as nossas ações, ó Pai, venham abençoar o nosso próximo, aquele que está, ó Pai, do nosso lado, meu Pai. Que essa igreja, meu Pai, seja conhecida como uma igreja que domina a si próprio, uma igreja que tem um domínio próprio, que tem temperança, que manifesta para as pessoas, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, meu Pai querido. Nos livra, meu Pai, dos impulsos carnais, dos impulsos, ó Pai, que faz nós ferir o nosso próximo, ferir a tua igreja, ferir o nosso compromisso com o Senhor, meu Pai. Abençoa a tua igreja, nos ajuda, meu Pai, cada dia ser forte, ó Pai, ser resistente a tudo aquilo que veio para ferir a nossa santidade ao Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. E que nesta noite nós saímos aqui abençoado, edificado na tua presença. Pai amado, nós estamos bem, mas tem aqueles, ó Pai, que não estão bem, estão desviados, estão afastados. Aonde tiver agora o meu filho, dá um livramento para ele, traz no coração dele, meu Pai, o temor ao Senhor, o desejo de servir ao Senhor, o desejo de agradar, de glorificar, de viver para o Senhor. E como ele, ó Pai, todos os demais desviados. Se alguém aqui, ó Pai, tem um ente querido desviado, neste momento, ó Pai, eu venho tocar no coração dele, tocar no coração dela, ó Pai, que ele ou ela venha ter a mesma fé, a mesma esperança, a mesma confiança, o mesmo propósito que os teus servos têm, ó Pai. Assim eu oro, assim eu creio, assim nós tomamos posse, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Aleluia, glorificado, exaltado ao nosso Deus.